Muito bom estar aqui contigo para a gente conversar sobre como escrever e publicar artigos em sites jurídicos que geram autoridade. Quem já passou por essa experiência, né, de escrever um artigo e publicar nesses sites aí, tipo Conjur, J, Migalhas, por aí vai. Quem é que já passou por essa experiência? Muitas pessoas, na verdade, não se ligam que, especialmente nesse momento de SEO, né, de ranqueamento no Google e de construção de autoridade via internet, que é essencial você alocar um tempo na sua agenda para isso, né? E hoje, diferente do passado, com o IA fica muito mais fácil. Eu lembro quando eu comecei a escrever artigo para o Conjur, sei lá, eu acho que foi em 2010, 2012, algo mais ou menos assim, meu primeiro artigo. Depois eu escrevi diversos artigos, Conjur, J, Migalhas, e certeiro. Até o Jus Brasil, apesar de não ter a mesma repercussão, também tinha alguma repercussão. E muitos de vocês, quando escutam eu falar isso, talvez fiquem assim, ah, mas não é para mim não, né? Como é que eu vou escrever isso daí? Meu foco é a prática jurídica, né? Mas na verdade você pode usar IA para isso hoje, né? Então o objetivo do nosso encontro é justamente ajudar a fazer isso com inteligência artificial. Quem publica nesses sites jurídicos, para muitos perfis de clientes, é quase que uma autoridade instantânea, né? Eu lembro que quando algumas contratações que eu tive como advogado lá nos anos de 2010 e por aí, né? Quando eu comecei na advocacia, minha OAB de 2008, muitas pessoas ficavam orgulhosas, né? Porque olha aqui, meu advogado escreve no site tal, quando eu boto o nome do meu advogado no Google, aparece ele lá publicando. De alguma maneira, as pessoas associam o fato de você ter escrito um artigo de opinião não só com autoridade, mas com segurança de que você sabe o que está fazendo na sua advocacia, né? Mas muitos acham que não conseguem escrever, né? Muitos advogados, e outros tentam, mas não sabem emplacar nesses veículos de comunicação. E aí o que acontece é que a maioria dos advogados, e olha que somos mais de 1.400.000, tem um problema, não tem presença digital. E hoje, no mínimo, a pessoa vai googar seu nome. Quando a pessoa joga um Google no seu nome, o que aparece na primeira página do Google é algo que aumenta a sua autoridade? Essa é uma reflexão que eu te convido a fazer agora. Quando a pessoa bota lá teu nome na primeira página, o que que aparece? São elementos que contribuem para a autoridade ou informações, né, sem sal? O fato é que um artigo de opinião ele trabalha para você. É como se você tivesse ali um meio-campo jogando para o atacante marcar o gol. E se você tem artigo de opinião, você passa a ter, então, justamente uma melhor apresentação perante seu cliente, sem você falar nada, só pelo fato de você ter o artigo de opinião. Tá fazendo sentido isso, gente? Então, hoje eu vou te mostrar justamente como que você escreve, como que você estrutura, justamente isso. Agora, o que é um artigo de opinião? Né? Porque muitos aqui acham que é uma opinião e não é. Sou eu simplesmente falar minha opinião sobre o mundo? Não. É mais do que isso, é muito mais complexo do que isso. Quando a gente fala de artigo de opinião, o objetivo é trazer clareza para um leitor qualificado sobre um assunto. Então, um artigo de opinião não pode ser um artigo simplesmente que você chega do início ao fim e fica falando lá, eu acho isso, eu acho aquilo. O bom artigo de opinião, ele não apresenta opinião, ele apresenta argumento. Então, apesar de se chamar artigo de opinião, o teu objetivo é ser argumentativo e não opinativo, né? E aí ele vai se diferenciar de outras coisas. Ele vai se diferenciar de um artigo acadêmico, que geralmente precisa de dados científicos. Ele vai se diferenciar de uma petição, que ali você está defendendo um cliente específico, né? Quando a gente fala de artigo de opinião, a ideia é de você influenciar o leitor a respeito de um debate jurídico relevante.
Tem diversos debates, diversos debates. Nem todos são relevantes. Nem todas as pessoas querem entender, querem aprender, né? E quando a gente vai escrever um artigo de opinião, aí já entra o primeiro critério, então. Qual é o primeiro critério? Justamente ser um debate jurídico relevante. E por que escrever artigos de opinião? Né? Você já deve ter observado alguns indícios, né? Primeiro, é uma autoridade instantânea. Uma autoridade instantânea. Meu advogado escreve. Meu advogado está na internet. Meu advogado influencia. Meu advogado, as pessoas leem meu advogado. Isso, para quem é cliente, é algo de valor, né? Além disso, prova social. Os clientes confiam em quem aparece em grandes veículos. Inclusive, te digo mais, clientes estão dispostos a pagar mais pelo fato de você aparecer em grandes veículos. Uma outra coisa é a própria diferenciação. Honestamente, faça essa reflexão comigo, tá? Dos 5 advogados que você tem mais proximidade, quantos têm uma presença digital com artigos de opinião? Quantos têm uma presença digital com artigos de opinião? Quanto você imagina? Dos 5 mais próximos, um, zero, três. E aí? Provavelmente, ou você vai ter zero, ou vai ter um, né? É absolutamente improvável dos 5 advogados mais próximos que você sabe, que você conhece, deles terem artigos de opinião. Isso quer dizer, né? Que isso é diferenciação. Você tem um ativo de coisas que vão, na verdade, fazer com que você tenha mais visibilidade. Então, artigo de opinião tem vários benefícios. Por exemplo, no curto prazo. Quais são os benefícios de curto prazo no artigo de opinião? Visibilidade, reconhecimento imediato, geralmente é isso. Mas tem no médio prazo também. Convite para entrevista, convite para live, palestra, né? E tem o longo prazo, atração de cliente premium, fortalecimento de marca. Você não acha que se você tivesse uma rotina de escrever artigos de opinião, quando eu procuro o seu nome no Google, aparecem artigos de opinião, isso não geraria? Só que muitos de vocês não estão preocupados com isso, estão preocupados com o quê? Tráfego, né? Então você pagar para aparecer. Estão preocupados com a próxima automação de WhatsApp. Só que aí o cara fica conversando com o teu robô no WhatsApp que não constrói autoridade nenhuma e esquecem do essencial. Eu e você vendemos serviço. E se eu e você vendemos serviço, a gente tem que jogar o jogo da autoridade necessariamente. Tá claro, gente? Estamos remando junto até aí? Bota aqui no chat. Remando junto. Agora, tem a galera que vai escrever os artigos. E quais são os erros? Quais são os erros que geralmente aparecem? Primeiro, textos muito longos. É uma opinião, não é um tratado, né? Outra coisa, o academicismo. Deixa eu te dizer uma coisa, e já fiz muita consultoria para advogados assim. Se você escreve algo e quando a pessoa entra no site em que aquilo está escrito, vamos supor, entra lá no link em que está escrito seu artigo, e a pessoa sai nos primeiros 3 segundos, o Google entende que houve uma rejeição daquele texto. E, portanto, ele vai te colocar lá no final da fila do pão. Então, existe uma ciência da atração e existe uma ciência da retenção de pessoas no seu artigo. O título importa, a primeira linha importa, a linguagem importa, o ritmo importa. E quanto mais academicista, quanto mais juridiquês, quanto mais truncado, quanto mais com cheiro de petição inicial for o seu artigo, maior é a taxa de rejeição dele. A pessoa sai e, obviamente, o resultado disso
é que você passa a ter, né, menos posicionamento digital, né? Outra coisa também, artigo escrito para qualquer um. Então, quem é o leitor ideal do seu artigo? Não sei, não sei, né? E, por último, não haver contexto. Qual é o contexto? Não tem contexto. Não tem contexto. Então, aprende uma coisa, e isso é um quesito essencial, tá? Você só vai escrever artigo, presta atenção, gente, de coisas que têm contexto. Ou seja, o contexto hoje quer que as pessoas aprendam sobre isso, entendam sobre isso. Então, você é reativo ao contexto. Ao invés de você escrever um artigo sobre o seu tema de preferência, você vai olhar o que que as pessoas estão procurando e aí você vai, a partir disso, escolher o tema do seu artigo. O que que as pessoas estão procurando nessa semana? Vamos supor que você é um advogado criminalista. Qual é o maior interesse das pessoas nessa semana? Fala pra mim. Qual é o tema da semana no direito penal? Qual é o tema da semana? O que que as pessoas mais querem nessa semana quando o assunto é direito penal? Julgamento do Bolsonaro, enfim, da galera aí toda que tá lá no STF. Essa é a discussão da semana. Então, o teu artigo precisa dar conta dessa discussão, porque é isso que as pessoas querem. É diferente de um livro, é diferente de um artigo científico, que ele pode ser um pouco menos contextual. Aqui, as pessoas vão clicar mais, vão acessar mais, e esses veículos de comunicação vão querer publicar, justamente pelo fato de que ele está atendendo a um contexto, a uma procura. Ok? Então, pessoal, você vai agora não ser mais a pessoa que vai simplesmente falar de algo. Você vai instruir o leitor, você vai mentorar o leitor sobre algo que o leitor quer. E isso é que vai fazer diferença para você. Ok, Felipe, entendi. E qual é a anatomia do artigo de opinião, né? Porque eu posso até te ensinar agora a fazer com a IA, mas eu quero que você entenda a lógica, né? Então, a primeira coisa da anatomia é um título magnético. Um título magnético. Um título que comunica diretamente o contexto do artigo. Eu sei que tem algumas pessoas que vêm chegando, né, e falando assim, ó, vou fazer um artigo de opinião. O beija-flor e a flor, a seletividade do direito penal. Só que isso é péssimo, você ser ultra metafórico, porque no final do dia, quando a pessoa for procurar na internet, vai aparecer um monte de biólogo achando seu artigo. Um monte de biólogo que trabalha com pesquisa com beija-flor. O título tem que ser magnético, mas o título ele precisa se comunicar diretamente com o contexto. Ele tem que ser simples, tem que ser direto e com gancho. Tem que despertar desejo para que a pessoa leia, ok? Então, hoje, muitos de vocês não tem cliques nos artigos de vocês, por quê? Porque o título é chato, ou o título é metafórico, o título não comunica nada, e por aí vai. Depois entra uma introdução. A introdução necessariamente, ups, a introdução necessariamente começa por uma isca. Você fala algo que tem curiosidade, necessidade ou utilidade. E depois você contextualiza o tema do artigo. Você vai ver isso na prática com a IA, tá, gente? Mas eu preciso que você entenda a lógica. Então você já começa dando um ganho para o seu leitor. Quando você vai escrever um artigo de opinião, o seu leitor tomou a atitude de clicar no artigo,
porque o que atraiu foi o título, ele precisa ter uma vitória rápida. E a vitória rápida é quando você fala algo curioso, necessário ou útil para ele. Depois você vem o corpo do artigo. E o corpo do artigo, basicamente, você vai trabalhar o quê? Argumentos. O argumento precisa ser assim: o que é, recursos e portanto. Ou seja, vamos supor, existe uma tendência de seletividade do direito penal. Esse é o argumento. Aí eu tenho que colocar um recurso. Por exemplo, segundo pesquisa de não sei o quê, mais de 90% das pessoas, blá blá blá, são pobres. Portanto, esse viés faz com que haja uma associação entre pobreza e maior propensão à condenação no judiciário. Se você deixa as arestas soltas, você vai ter rejeição. Tá claro? Por isso que quando você vai fazer um artigo de opinião, com esse propósito de se posicionar na advocacia para, no limite, construir autoridade perante seu cliente, é muito importante que esse artigo tenha argumento. E esta é a sequência de argumento. Nem toda opinião é argumento. Pelo contrário, se fosse só opinião, você só colocaria o o quê. Tá claro isso? Estamos gemando junto? Se fosse só opinião, você só precisaria do o quê. A minha opinião é que o direito penal é seletivo. Acabou. Quando a gente trabalha recursos e, portanto, a gente pega o como, tá? E aí é que entra a conclusão. A conclusão vai fazer o quê? Vai fazer uma síntese e vai buscar provocar reflexão. Provocar reflexão. Essa é a ideia da conclusão. A conclusão não pode ser só um fechamento. Portanto, mas ela também tem que buscar uma reflexão. Ela precisa gerar o que se chama em inglês de takeaway, uma sacada para que o próprio leitor possa, então, desenvolver. Tá claro até aí? Tá claro, pessoal? Beleza? Show de bola. Isso é um artigo de opinião que de fato atrai cliente. E por que que ele atrai cliente? Porque ele ranqueia nas redes sociais, ok? Ranqueia no Google. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui, porque agora eu vou te mostrar na prática. Eu queria que você colocasse aqui no chat um exemplo do seu nicho para a gente escrever um artigo de opinião. Pode ser? Coloca aqui o seu nicho e a gente vai fazer aqui a escrita do artigo de opinião para o seu nicho. Eu vou usar aqui o ADV Genius. ADV Genius é a IA mais completa para advogados que tem no Brasil. Olha só a quantidade de robôs que você recebe no ADV Genius. Enquanto que você tem essas outras IAs por aí que não simplesmente você só tem escrita de peças e no máximo uma busca jurisprudencial, que inclusive alucina muito. Aqui no ADV Genius você resolve tudo: peça, contrato, dúvidas jurídicas. Você pode até empreender toda a comunicação do seu escritório, até o post que você vai fazer na sua rede social, você resolve aqui. Tráfego, encantador de cliente, recuperador de cliente, aquele cliente que só vai pensar e não fecha. Tá tudo aqui. Google Meu Negócio. Então, o ADV Genius, se você observar aqui, eu não vou explicar todos os robôs porque são muitos, vai ficar muito chato aqui o nosso encontro. Mas eu vou deixar o link para você assinar o ADV Genius aqui ao vivo, tá? E você que vai assinar ao vivo aqui, melhor você decidir logo que você vai receber os negócios aí, né? Essa IA, diferente das outras IAs que tem no mercado, ela tem engenheiro de prompt incluído dentro dela, então ela transforma um prompt simples, ó, num prompt ultra elaborado. Ó, prompt de escrita persuasiva para advogado para publicar no Conjur. Olha o tamanho desse prompt. Então, ela é feita para leigos, para você não ficar gastando 50 horas da sua vida com mais um curso de IA. Ela também tem treinamentos e ela tem suporte. Eu e a minha equipe de engenheiros de prompt
abrimos o nosso Zoom e você pergunta para a gente. Então, é muito top. E tem ferramentas, tem robôs de escrita, mentores digitais, ó. Inclusive, vamos entrar com mais mentores agora. Produtos. Você quer criar, ó, um curso, uma mentoria, um workshop, um livro, um e-book, né? Comunicação, até a bio do Instagram você resolve aqui, né? Tráfego e por aí vai. E a gente vai usar aqui, cadê o nosso gerador de artigos para blog jurídico? Ele já é formatado, já é pensado, já é estruturado para tudo isso que eu te falei. Então, ao invés de você usar uma IA genérica, que vai ficar alucinando, escrevendo o artigo com cheiro de IA, e ao invés de você usar essas IAs, as poucas que existem dentro do direito, que no máximo te ajudam com peça, e olhe lá, você vem aqui no ADV Dinios. E olha como ele é prático. Para começarmos, eu preciso de informações básicas. Bora, bora. Ele é um robô chamado de interação guiada. O que é um robô de interação guiada? Eu só respondo pergunta e ele gera para mim. Então, ao invés de eu simplesmente chegar e ficar viajando na maionese sobre isso, como é que eu vou fazer e tal, ele já chega e eu simplesmente boto aqui para ele. Tá? Só que eu posso fazer de duas maneiras. Deixa eu te mostrar aqui. A primeira maneira, interação direta. Eu vou lá nele e converso com ele. A segunda maneira é via engenheiro de prompt. Então, a gente vai fazer, eu estou vendo aqui, ó, Camila, botem aí os assuntos de vocês, ó. Camila trouxe aqui benefício por incapacidade, né? Benefício por incapacidade. Vamos fazer um artigo sobre isso? Só que eu vou fazer, ó, ao invés de eu fazer a primeira maneira, que sou eu ir direto nele, eu quero que você aprenda a segunda maneira, que é via engenheiro de prompt, para você ver a diferença que faz você ter o ADV Genius. Olha só, engenheiro de prompt. Presta atenção. Quero escrever um artigo de opinião para ser publicado no J sobre, deixa eu ver aqui o que ela colocou, benefícios de incapacidade. A ideia do artigo é explorar os principais temas e controvérsias sobre esse tema na área previdenciária. O artigo deve ter título impactante, introdução com isca que gere curiosidade, desenvolvimento com argumentos e recursos e conclusão com síntese e reflexões ao leitor. Presta atenção nessa, Camila. Gere o prompt completo a ser usado no ADV Genius robô gerador de artigos para blog jurídico. O que que ele é? Ele é tipo, sabe o Aladdin? O Aladdin pede e o gênio realiza. Então, eu coloquei aqui um pedido. E o que que ele vai fazer? Ele vai transformar esse pedido num prompt chamado alfaiate. O que que é um prompt alfaiate? É um prompt que vai funcionar para a IA que eu estou usando, no caso aqui eu estou usando a DV Genius, e que vai funcionar para a questão concreta que eu quero, um artigo de opinião sobre benefício de incapacidade. Ao invés de você assistir 50 horas de curso sobre engenharia de prompt, você continua sendo advogado. Só que olha o tamanho desse prompt. Olha isso. Olha o tamanho disso.
Lembrando, é porque é uma aula de artigo, mas você pode usar isso na sua petição inicial, na sua contestação. É só você gerar aqui o prompt. É um prompt alfaiate, tá? Então, olha só aqui, ó. Olha só. Ahn, deixa eu só fechar aqui a porta, só um minuto. Vamos lá. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar ele e vou colocar aqui no gerador de artigos para blog jurídico. Você viu que eu copiei e colei, né? Claro que eu posso alterar o prompt, posso melhorar, posso fazer de outro jeito, enfim, o que eu quiser. A gente só está aqui numa simulação, tá? E aí, ele, como não inventa, diferente de ChatGPT, Google Gemini, etc., olha só o que que ele vai fazer. Ele vai me mostrar quais são os elementos mais importantes para a escrita desse artigo. E aí ele já vai fazer isso. Olha aqui, ó. Cara, eu analisei isso. Esses daqui são os exemplos, são as controvérsias. E aí o que que eu falo? Excelente. É claro que eu sempre posso pedir para ele mudar, alterar e por aí vai. Mas eu falo excelente. Agora já podemos escrever o artigo em cerca de, vamos colocar, por exemplo, 2.000 palavras, considerando essas informações. Lembrando, pessoal, que eu tenho obrigação de ler, de avaliar, de usar, né, o que se chama de verbos amigos. Quais são os verbos amigos da IA? Quais são os verbos amigos da IA? Ampliar, reduzir, eliminar, substituir, exemplificar. Então, eu vou e faço isso desse jeito. Aí, beleza, vamos escrever o artigo. Aí ele me faz essas perguntas. Olha só. Você quer que o artigo seja direcionado a advogado previdenciário, público geral, ou público mais técnico ou acadêmico? Vamos colocar aqui que eu quero para pessoas que necessitam do benefício de incapacidade. Foco geográfico, mais nacional, com destaque para uma região específica. Vou colocar aqui Brasil. Alguma jurisprudência, doutrina ou legislação, né? Não. Né? Se eu quisesse, eu poderia trabalhar lá, inclusive aquela que ele analisou. Além de benefício de capacidade, há outras palavras-chave de interesse, como auxílio-doença? Vou colocar aqui não. Prefere uma abordagem mais crítica, reflexiva, ah, crítica, focada na defesa dos direitos dos cidadãos que podem receber benefício por incapacidade. Incluir referência e links, não precisa, tá? Mas eu poderia pedir. E gostaria de análise aprofundada, né? Sim, aprofundada, tá? Lembrando que eu estou respondendo de uma maneira aqui simples, só para você entender a lógica. Então, o que que eu fiz? Eu trouxe o meu prompt completo. Esse prompt completo fez com que ele aprendesse muito bem sobre as questões controversas de benefício e incapacidade hoje. Respondi as perguntas que ele faz, justamente para trazer um artigo bem alinhado, e aí ele me gera o artigo de opinião. Olha só isso. Benefício de incapacidade no Brasil, uma defesa crítica dos direitos do segurado. Por quê? Porque eu não estou escrevendo um artigo de opinião só pelo conhecimento. Eu não estou escrevendo um artigo de opinião para advogados que são meus concorrentes. Eu estou escrevendo um artigo de opinião para eu usar depois esse artigo para captar cliente. Tá vendo a diferença, gente? Muitos advogados não têm essa clareza. E aí eles acabam atraindo pessoas erradas para os seus artigos. Aí vem, ó, introdução.
a luta por uma proteção justa e humanizada. O que que isso está passando na cabeça de quem lê? Esse cara resolve meu problema. Camila, é ela mesmo que eu tenho que contratar. No sistema previdenciário brasileiro, os benefícios de capacidade apresentam uma das principais formas de proteção social, garantindo subsistência àqueles que, por doença ou acidente, perdem temporário ou permanentemente sua capacidade de trabalho. O que que é isso? Isso daqui é uma isca, pessoal. Uma isca de quê? Utilidade. Tá vendo? Ele já tem a anatomia de um artigo que ranqueia e de um artigo que prende a atenção. Se você gera no chat GPT, quantos travessões já teriam? Tá vendo algum travessão aqui? No chat GPT já teria uns 15, né? E ele bota exatamente no tamanho de um artigo de opinião padrão de Conjur, J, Migalhas e por aí vai. Então ele vem com uma introdução, depois ele trabalha os tópicos de desenvolvimento, ó. Mas veja, os fundamentos e benefícios da capacidade sob a perspectiva de direito previdenciário. Olha aqui, ele menciona a lei sem alucinar, menciona a Constituição sem alucinar, ele menciona a jurisprudência sem alucinar, dá exemplo concreto como Parkinson e sequelas de AVC, traz exemplos práticos e as referências, enfim, e vai até a conclusão. O que eu quero te dizer com isso? Você precisa ter em mente, e você faz isso muito rapidamente aqui, que quanto mais artigos de opinião você tiver ao redor do tema que você quer captar cliente, maior é a chance dessas pessoas te acharem. E quem começa a trabalhar para você? O próprio Google começa a trabalhar para você. Tá claro até aí? Então, o que que eu fiz? Eu fiz aqui um em que eu simplesmente usei o engenheiro de prompt e fui para DVDIN, mas eu poderia criar aqui direto, ó, tá? Precisamos de como informações básicas. Sim. Quais informações? E aí eu vou começar a interação. Vamos fazer diferente. Coloca aqui, por favor, o seu tema da advocacia aí. Quais são os temas da advocacia? Qual é o seu tema aí de advocacia que a gente vai explorar agora? Fala aí. Responsabilidade civil do médico. Beleza. Olha só, é só eu responder. E observa, ele já cria otimizado para SEO. Ele já te escreve do jeito que o Google gosta e, é claro, respeitando o código de ética. Tá vendo? Você não precisa ser engenheiro de prompt, você não precisa fazer 50 horas de curso de IA, você não precisa gastar um tempão da sua vida. Você tem toda a operação de captação, venda e prestação de serviço do seu escritório dentro da DVDinhos. Então, ó, vou responder aqui. Público-alvo. Vamos lá. Médicos. Vamos colocar aqui. Da especialidade de cirurgia plástica que tem receio de serem responsabilizados por erro médico. Qual o tema central, né? Vou trabalhar mais ou menos assim. Médico, não é porque houve algum dano estético que você é o responsável. Saiba se proteger, tá? Afinal, quero captar médicos. Palavras-chave, né? O foco, prevenção de indenização por dano estético e defesa médica. Qual localidade? Vamos colocar aqui, eu quero focar agora em São Paulo. Você possui alguma legislação, pode escolher, desde que baseada no CDC, tá?
Gráficos, imagens, não. Não quero, não. Concorrente, tem alguma referência ao blog de concorrente? Não. Pronto. Então, pensa o seguinte: se outra pessoa usar o ADV Genius, não vai sair igual, porque já vai ser diferente do que você faz. E olha que curioso, gente. Vocês estão vendo isso daqui, ó? Esse clipsezinho aqui. Aqui eu posso subir iniciais minhas, recursos, palestras minhas, coisas assim, tá? Que simplesmente vão fazer com que aquele artigo de opinião tenha ainda mais a minha cara. Então, olha só, com essas informações, posso elaborar um artigo completo sobre prevenção, blá blá blá, e aí ele vai fazer uma busca. Esse é o planejamento de conteúdo do meu artigo, ok? Eu posso pedir para ele mudar e tal, mas vamos assumir que está maravilhoso. Aí, o que que ele vai fazer? Ele vai agora buscar no Perplexity, só o Perplexity, só a assinatura do Perplexity é US$ 20 que você economiza. Vai buscar no Lex, que é uma API atualizada de jurisprudência, de lei, por aí vai, e vai gerar a proposta de artigo para mim. Olha isso. Já no formato de ranqueamento do Google. Mas presta atenção, presta atenção. Olha o que que ele vai dizer. Deseja que eu gere um infográfico, algum gráfico de dados, ou prefere que eu envie o artigo em formato de documento completo para publicação? E aí eu posso pedir para ele já me enviar para publicação. Então, ele gerou o artigo, desde o título até a versão final, completamente orientado. Vamos ver aqui se a gente acha a isca? Olha aqui, ó. Cirurgia plástica é uma especialidade médica que, apesar de oferecer melhorias estéticas e autoestima, também expõe os profissionais a risco de litígio judiciário por dano estético. Ou seja, ele está focando em quê? Utilidade. Em São Paulo, porque eu quero atrair médicos de São Paulo. Olha só, o estilo de escrita: parágrafos curtos, tópicos objetivos, né? E olha aí como é que tá legal. Tá vendo? Tudo com coisas clicáveis, tá? Coisas clicáveis aqui, né? E tudo aí desenvolvido pra gente. E ainda traz um checklist no final para o médico fazer. Felipe, eu não gostei, eu queria que escrevesse de outro jeito. Eu só pedi, ó, reescreva em formato dissertativo em cerca de 1.500 palavras. E ele vai reescrever e tá tudo certo. Beleza? Então, gente, assim como você traz para o seu dia a dia, na sua atividade de marketing jurídico, diversas atividades importantes, é igualmente importante você trazer uma rotina de escrita sobre questões jurídicas. Tá claro? Vou dar um exemplo concreto aqui. Vamos pegar mais um aqui. Uma pauta bem contextual, né? Uma pauta bastante contextual. Olha só, quero um artigo sobre tudo que a pessoa precisa saber sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre suposto golpe de Estado. Já que é o tema da vez, já que é o tema da semana, né? Então, ó, vamos lá. Qual o principal foco do artigo? Despertar desejo dos advogados criminalistas clicarem para entenderem os principais impactos políticos do julgamento, caso ele seja condenado. Qual é a localidade, interesse, tal? Vou colocar Brasil, ok? Deseja um tom mais técnico, um tom mais consultivo. Alguma fonte ou decisão? Não. Quer incluir gráfico? Não.
Existe algum prazo ou evento, acontecimentos dos últimos 10 dias. Pronto. E aí ele vai para o dever de casa dele, né? Observa, e vale a pena reforçar isso, ele já escreve na escrita humanizada. Não é a escrita robótica de ChatGPT, Gemini, Copilot. Você não vê um travessão, você não vê nada que de fato indique que é uma escrita, sabe? Cheiro de IA, sabe? Cheiro de IA. Olha só, você simplesmente responde pergunta e ele gera o resultado. Olha aqui, ó. Nada com cheiro de IA. Outra coisa que também gera cheiro de IA, os parágrafos sempre do mesmo tamanho. Olha só, tem parágrafo de 3 linhas, de 4 linhas, quatro, três. Aí ele trabalha com lista, ó, parágrafo de 2 linhas. A diversidade também traz isso, né? E aí, calma aí que, eu saí daqui, ele vai, talvez ele trave. Vamos ver se ele volta, que eu saí do chat. Então, veja a diferença, tá? De você trabalhar com uma IA específica para isso, sem alucinação, sem nada nesse sentido. Tá claro? Vamos lá. Aí ele está gerando aqui o meu artigo. Ele só está terminando de fazer a busca para ele citar normas de fato que existem, para ele citar jurisprudências que existem e fazer o negócio ainda mais completo e mais fidedigno. Tá bom? E aí daqui a pouquinho ele vai gerar para gente. Se você pegar hoje as IAs genéricas, elas não têm essa pegada, né? Elas, inclusive, vão escrever rapidíssimo, com um monte de alucinação. Vocês viram, o artigo que saiu ontem do ChatGPT? Por que o ChatGPT alucina? Vocês viram esse artigo do próprio ChatGPT? Por que que ele alucina? Vou resumir aqui, tá, gente? Eu vou falar algo complexo em poucas palavras. Se ele tiver que escolher entre dizer não sei ou dizer não, ou ele inventar, desculpa, se ele tiver que dizer entre não sei ou inventar, ele vai preferir inventar. E aí é que geram todas essas alucinações aí das IAs genéricas, porque como as pessoas que usam as IAs genéricas não são engenheiros de prompt, aí é que gera justamente esse problema. Tá fazendo sentido? Beleza? Enquanto ele está gerando aqui, deixa eu fazer um convite para vocês darem os próximos passos aqui conosco, né? E também, obviamente, a gente falar de como é que você vai publicar. Tá? Aliás, deixa eu falar logo da questão de como é que vai publicar. E aí eu vou fazer o convite aqui para o ADV Genius, para você entrar aqui ao vivo e aproveitar uma condição ainda mais especial. Né? Primeiro que não adianta reinventar rodas. É melhor você mandar para Conjur, Jota, Migalhas, boletim jurídico, portais jurídicos, etc., do que você mandar para coisas que não têm uma relação tão direta assim. Você também pode mandar para veículos tradicionalmente lidos pelo seu público. Vamos supor, trabalha com direito médico, Felipe. Você pode mandar para um blog de medicina, porque já é um perfil que tradicionalmente está relacionado a isso. O que eles procuram? Qual é o interesse? E lembra sempre o seguinte: esses veículos precisam de novidade, tá? Então, quanto mais você mandar, melhor para eles. Não precisa mandar tudo no mesmo dia, não. Mandam de cada vez, né? Mas eles estão procurando o quê? Artigos que têm clareza, têm relevância, tenham novidade, assertivos, sem rejeição no Google.
Eles já sabem como fazer isso, né? E que trabalha em contexto. Contexto importa muito. Contexto importa muito, né? Geralmente a submissão é muito simples, tá? A submissão é muito simples. Você manda por e-mail, tá? Antigamente tinha que mandar por correio, mas hoje é só por e-mail. Alguns têm formulário, ok? O que precisa observar, né? Inclusive é mais uma coisa aqui, observância da linha editorial do veículo, tá? Mas algo muito simples para você desenvolver. E como impressionar o veículo? Como impressionar? É claro que a primeira coisa é o contexto vem de seu artigo. Contexto vem de seu artigo, tá? Outra coisa, a linguagem fluida, humanizada, coisa que as IAs genéricas não te dão. O domínio no assunto, né? E aí você precisa ser argumentativo e não opinativo, tá? O domínio no assunto vai depender da sua capacidade de argumentar, ok? Então isso tudo vai contribuir. Agora, pode ter certeza de uma coisa, você que de repente está com um complexo aqui de inferioridade. Ai, mas será que vão querer meu artigo? Eu não sou isso, eu não sou aquilo. Será? 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 Deixa eu te falar uma coisa. Sim, esses veículos precisam de artigo. Eles dependem disso. Só que eles não vão querer publicar qualquer artigo. Aí é que entra justamente você fazer de um jeito persuasivo. Vamos voltar aqui no nosso artigo, ó. Julgamento de Jair Bolsonaro por suposto crime, por suposto golpe de Estado. Principais impactos políticos para advogados criminalistas no Brasil. Olha isso. E aí ele faz um título alternativo: Impactos políticos do julgamento do Bolsonaro por golpe de Estado. Olha só isso, gente. Introdução, o contexto do julgamento, de um jeito que funciona para Google, tá? Você já reparou quando você procura algo no Google, vem lá o resultado, mas vem submenus também? Já reparou? Olha aqui, ó. Como consertar a pia do banheiro? Vamos ver se vai vir. Olha aqui, ó. Tem aqui os resultados. Aí tá vendo isso daqui, ó? Como reparar a rachadura, o que é bom para pia quebrada. Olha aqui. Sabe o que que é isso? É justamente o H1, H2 e H3, que são esses subtítulos aqui, ó. Tá vendo? Então, quando ele faz nesse formato, é porque ele vai ranquear o seu artigo não só na procura geral, mas nas perguntas comuns. Por isso que ele faz nesse jeito aqui, ó. Exemplos práticos de atuação dos advogados. Olha aí que legal. Tá vendo, gente? Então, isso daqui faz muita diferença na hora de você produzir. Aí, beleza, ele fez o mapeamento do seu artigo. Aí, o que que você faz? Agora escreva o artigo em cerca de 2.000 palavras. E aí é que eu vou te mostrar mais uma coisa muito legal da DV Tá vendo? Ele está aumentando o artigo para 2.000 palavras em formato dissertativo, que é o que eu vou mandar para o Conjur. Mas olha só, o que fazer após? Você pode, meu amigo, transformar em livro ou e-book. Tá vendo aqui o artigo? Olha só, ele está escrevendo aqui o artigo bonitinho em formato mais dissertativo para eu enviar, cumprindo justamente H1, H2, enfim, tudo que vai aparecer aí sobre aquele assunto. Beleza? Mas vamos lá. Adorei. Você pode organizar o sumário deste artigo, caso ele se torne um livro
Quero que deixe o sumário com cara de livro, de cerca de, com essa estrutura. Introdução, capítulos um, 2 e 3, conclusão. Passa o sumário detalhado. Deste artigo vai sair um livro. Olha isso, gente. O ADV Genius é muito top. Você começa a construir sua autoridade de uma maneira absolutamente sólida aqui. E você vai fazer não só um artigo contextual, mas um livro contextual. Olha que legal. Tá vendo? E aí você simplesmente escreve o livro, ó. Por exemplo, escreva essa parte em cerca de 1.500 palavras. E ele vai escrever para mim. E eu termino com o meu livro completo, gerado com persuasão, ranqueamento no Google, escrito para eu captar cliente, só usando essa IA incrível. Surreal, né? Olha isso, gente. A introdução do meu livro está pronta. Tem citação, bonitinha aqui, trabalhando o contexto, e assim vai. Você não acha que se você entregasse algo nesse sentido para o seu cliente, você não teria muito mais efetividade na captação? Então, eu quero agora te chamar para dar espaço. Vou também tirar as dúvidas de vocês, tá? Mas eu não quero que você saia daqui sem aproveitar essa oportunidade de ingressar na nossa IA incrível chamada ADV Genius, tá? Então, a única IA que você tem aula para utilizar a IA, que você tem engenheiros de prompt que vão pegar na sua mão e vão te ajudar na IA, e é uma IA que não é só para peça, né? Porque para peça até ChatGPT faz. A gente quer uma IA que vai ajudar o advogado de uma maneira completa. Então, você pode entrar agora na melhor IA para advogados que existe. Ó, peças, petições, contestação, recursos, contratos, honorários, memoriais, sustentações, sentenças, e-books, palestras, consultoria. Você recebe agora todos esses robôs, fora todos os robôs que serão criados. A gente tem praticamente um por semana sendo incluído. Você não precisa mais de IA genérica, tá? Você não precisa mais de IA genérica. E olha que massa, gente. Você que entrar agora, você vai entrar com uso ilimitado. Então, o que que essas IAs que tem na advocacia brasileira, as poucas que tem, o que que elas te cobram? Te cobram por uso, crédito. Usou até tanto, acabou, não pode mais usar, tem que pagar mais. Você que vai entrar no ADV Genius agora, a gente vai trabalhar com crédito depois, tá? Mas você que entrar agora, você garante uso ilimitado para sua advocacia. Você recebe robôs avançados, vídeos tutoriais, imersão avançada de IA, 66 engenharias de prompt. Você recebe encontros ao vivo, inclusive vamos ter encontro agora, sexta-feira. Então você já vai ter encontro só dos usuários da DVDIN. Nenhuma IA, sejam as genéricas, sejam essas da advocacia que tem no Brasil, te dá encontro para você ter suporte, ter acompanhamento. E tem gente gastando 15 mil reais numa mentoria de IA. E aqui você não paga nada praticamente. E você tem acesso a tudo isso. Pagamento em real no Brasil, todas as atualizações, prioridade para novidade. A gente vai liberar um robô, né? Estamos na fase final de teste, que é depoimento de testemunha. A pessoa sobe o processo, sobe os dados da testemunha e o robô gera todas as perguntas estratégicas para a testemunha. Seja testemunha de acusação, de defesa. Você não tem ideia. Então, você está sendo convidado para entrar na melhor condição, por um valor ridículo, né? Assim, gente, é uma pizza, né? É uma pizza, sabe? Isso que te separa desse nível de qualidade de vida.
a única IA que te traz cliente na advocacia, que te ajuda na advocacia completa. Porque tem muitas pessoas que chegam e falam assim: ah, mas eu só queria uma IA para peça. É, mas sem cliente, do que adianta? Então, ela te ajuda em todas as etapas do funil: presença digital, construção de autoridade na internet, sua bio do Instagram, seus posts, seus vídeos, relacionamento com o cliente, propostas, tráfego, peças, contratos, sustentação oral, artigos para blog e por aí vai. Então, dê esse passo agora aqui no nosso ADV Genius e principalmente seja feliz. É uma IA de advogado para advogado. Então, eu não criei essa IA como um aventureiro. Eu entendi as dores dos advogados, até porque eu sou advogado, e devolvi com uma IA que funciona, né? Então, aponta a câmera para o QR Code e garante agora, ou então acessa aqui no link que está no nosso chat. Então, aponta a câmera para o QR Code e garante agora sua participação aqui na DV Genius. Beleza? Show de bola, galera! Show! Como que você criou a IA? Muito legal essa sua pergunta. Eu moro nos Estados Unidos, né? Eu tenho um green card e eu faço, inclusive, muita consultoria para advogados americanos. E nos Estados Unidos as coisas chegam primeiro, né? Do que no Brasil. Então, em 2024, eu criei minha primeira IA. Hoje a minha empresa já tem 14 IAs e uma delas é a IA jurídica, né? E a gente basicamente passou a ser expert em IAs. E tanto é que agora a gente vai. As 14 que a gente criou são para o Brasil, mas agora, nessa semana, a gente vai começar a lançar nossas IAs americanas. E uma dor que eu vejo, que é muito forte, né, dentro da advocacia, é que as pessoas usam IAs genéricas que alucinam muito, muito superficiais. Enfim, a qualidade não é boa, né? E quando elas vão para essas poucas IAs que tem no Brasil, elas têm lá, gera peça. Mas o problema dela não é a peça. O problema dela é todo o resto. Não adianta nada você ter uma IA geradora de peças se você não tem cliente, se você não tem posicionamento digital, se a tua bio do Instagram já não tá legal. Então, quando a gente criou a DV Genius, eu e a minha equipe, a gente teve essa preocupação de fazer uma IA completa, tá? Então, olha só, entra agora e vai ser um prazer te receber lá. Já adquiri, agora só vou aguardar o meu bônus. Seja bem-vinda, Camila. Tamo juntos e principalmente, ó, seja muito feliz no ADV Diniz. Que massa. Tamo juntos. Show de bola, galera. É isso. Tô liberado. Tô aqui no Brasil, fui fazer uma imersão agora no sábado. Gente, lotou a imersão aqui no Rio de Janeiro. Tô no Rio de Janeiro. Tô voltando hoje para os Estados Unidos. Eu moro na capital brasileira dos Estados Unidos, chama Orlando, né? Eu tenho green card, moro lá, então tô voltando hoje, mas queria antes encontrar com vocês para te mostrar justamente como que é estratégico para você desenvolver um posicionamento digital. E às vezes tem advogados que têm menos experiência que você, menos competência que você, mas que estão atraindo muito mais clientes, melhores clientes, por causa do posicionamento digital. Então, parabéns a você que deu esse passo, parabéns a você que está dentro do ADV Genius e principalmente a gente já se encontra nessa semana dentro do ADV Genius para nosso encontro de suporte de engenheiros de prompt. Tamo juntos, pessoal. Fiquem com Deus aí, sejam bem-vindos. Tchau, tchau!